Gente, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, eu poderia ter pesquisado antes de vir gravar o vídeo. Que o Rio de Janeiro é conhecido como a capital do livro. Se é real, não sei, mas é bem comum você encontrar pessoas lendo por aí. No metrô, no ônibus, na praia, em qualquer lugar, tem gente lendo. Se não é o livro físico, é no Kindle, que as pessoas leem bastante assim. E aí, eu tô retomando o hábito da leitura, né? Porque eu acho que no ano da pandemia eu li bastante, acho que eu li uns 36 livros, 30 e poucos livros, assim, na época da pandemia. Uns 2 anos de pandemia, cada ano eu li 36, então foram assim. Mas só literatura, coisa bobinha, assim, de mitologia, de não sei o que, de Tolkien, de C.S. Lewis, tudo literatura. Mas agora eu tô retomando, eu acho que eu li esse ano 2 ou 3 livros. Tô lendo um agora. E mais uma coisa que eu tô fazendo, pra aproveitar bastante meu tempo, que eu percebi que eu gosto de fazer isso, é ouvir. Mas eu tenho que achar um áudio que seja bom, porque se for uma pessoa com a voz chata, com um sotaque ruim, não é legal. Porque ler, assim, eu não gosto. Mas eu achei um no Spotify, que eu tô ouvindo enquanto eu faço outras coisas. Que eu tô na academia fazendo um alongamento, ou quando eu tô na esteira ainda. Quando eu tô fazendo uma coisa mais leve, aí eu consigo ouvir o livro. E aí, esses dias, eu queria chegar nesse ponto. Esses dias eu ouvi um conto de Machado de Assis. Eu acho muito legal ouvir Machado de Assis, porque ele fica falando das ruas aqui do Rio, muito legal. Inclusive, nesse conto ele fala de Botafogo, que é onde eu moro. Acho que eu não posso falar que eu moro em Botafogo na internet. Posso? Enfim, não moro aqui não. Aí, ele conta que o nome do conto é A Cartomante. Ele é famoso, esse conto é famoso, porque eu já vi outras pessoas falando desse em vários outros lugares. Já vi, assim, um dos contos, sabe, que você conhece o nome, porque qualquer pessoa já falou, ou você já ouviu em qualquer lugar. Então eu conheci o nome, mas eu não conhecia a história. Mas, menino, é um negócio... é muito doido, porque, assim, eu tava ouvindo, né? Então não é que eu tive aquela sensação de estar lendo. Mas, ouvindo, eu consegui me meter na história. Eu tava prestando atenção, porque a pessoa que tava lendo, ele narrava, assim, de uma forma bem... Eu consegui imaginar as cenas na minha cabeça, como se eu estivesse lendo. Eu tava na esteira, né, na academia, eu tava caminhando. Aí tem um negócio no meu braço, que o bicho me mordeu meu braço. Caminhando na esteira, e aí eu botei pra eu ouvir, né. Aí eu tava cansada de ouvir música, não queria ouvir música, eu queria ouvir alguma coisa. Aí eu botei isso aí. Aí no início eu não tava entendendo nada, que eu acho que eu tava meio ainda familiarizando com o áudio. Mas depois eu voltei de novo pra prestar atenção na história, porque ele fala de 2 homens e uma mulher, e eu não tava sabendo quem era quem, tava misturando tudo. Mas aí eu não lembro também o nome dos personagens, porque como eu não li, é só ouvindo, eu não gravei os nomes, mas assim, eu sei que tinham 2 homens e tinha uma mulher. E eu vou dar um spoiler, tá? Acho que eu vou fazer esse vídeo aqui do spoiler do conto lá do Machado de Assis, da Cartomante. É de traição o negócio, o Machado de Assis gosta de falar de um negócio desse, né? Aí o que acontece? Essa mulher, que é a mulher da história, que eu não lembro o nome dela, ela tava envolvida com o amante dela e tinha um terceiro que é o marido dela. E aí, ela tava num super love com esse amante aí e tal. Aí ela vai lá na cartomante pra consultar se ela ia ser feliz com o cara, não sei o que. Só que esse amante não acreditava nisso. Não acreditava que a cartomante poderia ler um futuro, que poderia falar deles e tal. Aí o Machado de Assis, ele conta que quando esse rapaz, o amante, ele era mais novo, ele cresceu com isso. Mas depois que ele, assim, com essas superstições e tal. Mas depois que ele cresceu, ele parou de acreditar nisso. Aí ele fala assim, que ele misturava um pouco do cristianismo e catolicismo com as superstições. Mas ficou um pouquinho do resquício ali do cristianismo, mas as superstições ele deixou pra lá. Ele não levou isso pra vida adulta. Mas a mulher acreditava nisso. Então ela ia lá e consultava a cartomante, que a mulher falava e ela acreditava. Beleza, aí eles começaram a receber cartas anônimas de alguém que sabia do caso deles. Só que eles ficavam tipo assim, será quem é? Será que é o marido que tá mandando isso pra ameaçar eles? Será que é alguém que sabe e vai contar pro marido? Aí eles ficavam assim meio pisando em ovos e tal. E aí até que um dia esse amante recebe uma carta, que ele era super amigo do marido da mulher. Aí ele recebeu uma carta do marido falando pra ele ir até a casa dele com urgência. Porque ele tinha parado de ir lá um tempo, que ele achou que o marido tava desconfiando e tal. Ele quis dar uma afastada
da casa pra fingir que não tava acontecendo nada. Aí o cara vai e manda uma mensagem pra ele, uma carta pra ele, falando que pra ir lá com urgência. O cara ficou com medo, né? Falou, vixe, o cara me descobriu. Aí ele pensou, vai querer me matar, vai querer que eu confesse, vai querer... E ele começou a pensar um monte de coisa. Aí ele enrolou pra ir lá, não lembro o que aconteceu, que ele enrolou. Aí pegou uma charrete, uma conduçãozinha lá, foi. Quando ele chegou no meio do caminho, tinha acontecido um acidente lá que a rua tava obstruída, ele não ia conseguir passar. E aí nisso, quando ele repara, ele tá na rua da cartomante, na casa da cartomante. Fica assim, naquele impasse, tipo assim, mas eu não acredito nisso, será que não é verdade? Será que não sei o que? Eu podia lá ver porque que o marido da minha amante tava me chamando pra ir na casa dela. Aí, menino, ele vai lá e desce da carroça que ele tava e vai na casa da mulher, da cartomante. E vai, fica meio nervoso assim, mas tudo bem. Ele vai lá e entra e paga a mulher lá e tal. E ela vai e fala, dá um chute bem certeiro e fala que nada ia acontecer a eles dois, que eles iam ficar bem. Tá bom, né? Ela acreditou, porque era uma coisa que tava a favor dele, ele acreditou, né? Pagou a mulher super mais alto o valor do que ela geralmente cobraria. Ela leu lá as cartas lá, falou que eles iam ser felizes, que não se preocupasse, que não sei o que. Aí o cara até esqueceu da ideia que ele tava com medo de ir lá. Aí ele fingiu demência e ia saber o que o cara tinha chamado ele com urgência, né? Quando ele saiu da casa, a passagem já tava aberta de novo. Ele foi. Quando ele chegou lá, o marido da mulher falou que precisava mostrar uma coisa pra ele. Aí beleza, ele vai e segue o marido da mulher. Quando ele mostra a sala, ele mostra a mulher morta. O cara matou a mulher, sim. Aí o amante fica assustado. Dá nem tempo, menino, o cara assustar, pá, matou o cara. Aí, na hora eu falei assim, eu tava na esteira andando, quase que eu dei um choque, que eu quase caí da esteira, porque eu fiquei tão abismado. O cara fala assim de uma forma, eu preciso pegar o trecho, porque é um negócio absurdo, pera, um minuto. Aí eu fui buscar aqui, anotei pra ler pra vocês, porque é chocante. Ó, após consultar a cartomante, que o tranquiliza, Camilo, o amante, vai à casa do Vilela, o marido traído, e encontra Rita, a amante, morta. Vilela, em fúria, atira em Camilo, e ambos morrem. Acaba assim o negócio. Aí eu fiquei, ué, como é que pode um negócio desse, rapaz? Mas é muito bom. Acho que seria mais gostoso ler, né? Porque o negócio de você ler, você com a sua imaginação e tal, é diferente de você ouvir outra pessoa lendo. Mas esse menino do audiobook que eu achei no Spotify, ele lê legal, assim, a entonação dele é boa e tal. Mas com tudo isso que eu tenho pra dizer o seguinte, não tem desculpa não. Se você falar, eu não tenho tempo pra ler, bota um negocinho de ouvido aí e vai ouvindo. No lugar de você estar ouvindo a música, se lá tem condução, você vai pro trabalho de ônibus, de metrô, de sei lá o que, bota no ouvido e vai ouvindo alguma coisa. Um livro que seja, uma coisinha, começa com um conto, eu acho legal isso. Porque conto, ele é pequenininho, você tem toda uma reviravolta, toda uma história, um negócio que 20 minutos você lê, entendeu? Você não tem os 20 minutos assim, diretão. Faz 5 minutinhos por dia, alguma coisa, sabe? Eu tô falando isso porque eu tô tentando fazer. Agora eu tô lendo um livro, Sonhar e Ficareis Aquém. Ele não é muito grande não. Antigamente eu teria lido ele assim, rapidão. Mas agora, como a demanda é outra, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem vida social, tem não sei o que mais. Não dá pra sentar e ficar o dia inteiro lendo, porque tem outras coisas pra fazer. Também não quer dizer que vai ficar a vida inteira sem ler um livro, né? Mesmo que não seja um livro físico, mesmo que não seja lendo, mas seja ouvindo, seja... Não sei, pode ser no celular. Faz alguma coisinha assim, sabe? Vai ser bom. É bom você ter uma pessoa de cultura que leu alguma coisa de Machado de Assis na vida. Machado de Assis brasileiro, galera. Carioca, tem que dar uma moral pra literatura brasileira. Não é que eu seja crítica de livros, não. Eu acho que minha irmã Bilu, ela é mais assim do que eu. Tanto que tem o Instagram dela, pra quem não segue, os 30 livros lá que ela tá querendo ler antes dos 30 anos, clássicos. Então é porque faz bem pra cabeça. Você se torna uma pessoa legal, interessante, que você tem conhecimento das coisas. É legal você ler literatura porque você não faz as besteiras que você viu o personagem fazendo. Você não precisa aprender com os seus erros, você aprende com os dele e você não faz igual. E por isso, é bom ler. Exercita o seu cérebro, exercita a sua cabecinha. E
você tem conteúdo pra conversar com outras pessoas, você tem... Enfim, é muito bom, tá? Agora que eu tô na capital do livro, eu me tornando uma leitora agora. De novo. Tem que tomar vergonha na cara e ler alguma coisa que presta. Vai fazer bem. Acho que eu vou trazer mais outras coisinhas que eu vou lendo, que eu vou ouvindo, eu vou trazendo pra vocês, porque afinal de contas o meu canal é pra isso. Pra bater papo com vocês e contar as coisas que eu ando fazendo. Próxima semana tem mais vídeo, tem algumas coisas acontecendo, novidades pra trazer. Quando tiver acontecendo de verdade eu conto. Porque eu tô fazendo um diáriozinho aqui online e compartilhando a minha vida com vocês. Então, até o próximo vídeo.